Os milagres. Nós vamos falar sobre isso na palavra de Deus. Quando Jesus enviou os 70 de dois em dois, que coisa tremenda aconteceu através daqueles discípulos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 10, versículo 17. Vamos meditar nesses três versículos. Diz assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu. Versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha o 20 que diz: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no céu. Amém? Ele está dizendo que tudo isso é maravilha. Ele se alegrou junto com os discípulos. A volta dos discípulos com resposta foi algo tremendo. Mas ele está dizendo: o mais importante disso tudo é os nossos nomes estar arrolado no livro da vida. Amém, meus amados? Porque é uma autoridade que Deus nos concede aqui na terra, mas a minha preocupação é com a minha vida eterna. Por isso eu digo para você nesta noite: persevere, persevere, avance. Não deixe nada e ninguém te tirar do alvo. O alvo é eterno. Tudo isso vai passar, mas a eternidade não, vai ser para sempre. Por isso que a cada dia eu tenho que ter essa convicção: sou salvo, somos salvos. Porque tem crente que não acredita que ele é salvo. A cada dia eu avanço, a cada dia eu luto, a cada dia eu persevero pela minha salvação. Entendemos isso e sejamos grandiosamente abençoados por Deus. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe e te conceda mais visão a respeito desta meditação. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez quero te agradecer, outra vez quero te agradecer. Nos encontramos no santuário, nos encontramos no lugar da adoração. Oh Espírito Santo de Deus, nos conceda hoje a oportunidade de te adorar, e de te adorar, e de te adorar, e de te adorar em todo o tempo. Que o meu propósito hoje seja o glorificar o teu nome, entender que no meio da adoração algo sobrenatural acontece. O céu desce para nos abençoar. Ser com a tua igreja, papai querido. Ser com cada um dos teus filhos que saíram dos seus lares hoje já compenetrado em buscar a tua presença, se envolver com as coisas que vêm do céu. Aleluia, aleluia. Unge cada um dos teus filhos hoje para te adorar, para te glorificar, para entender que tu és o único e merecedor de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Ser com cada um, ser com os que estão a caminho deste santuário, Pai. Coloca anjos, cerca este lugar com teus milhares de anjos, e não deixe que nada venha nos atrapalhar de darmos para o Senhor hoje, nesta noite, a perfeita adoração. Porque está escrito na tua palavra: tu procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sejamos nós.
Senhor. Vem e mova de maneira tremenda e poderosa. Seja um culto segundo a tua vontade. Que expressamos a cada dia, não só hoje, a cada dia, o nosso perfeito amor para contigo. Não deixe que nos atrapalhe nada. Os problemas, já colocamos nas tuas mãos. Situações contrárias, já colocamos nas tuas mãos e já tomamos posse da nossa vitória. Estamos falando do céu. Estamos falando do Senhor que tem poder de mudar história. Muda a história, muda a situação que entrou. A diversa situação que entrou por estas portas. O Senhor é poderoso para fazer isso. Os discípulos se alegraram, voltaram felizes. Aleluia! No teu nome, com certeza algo poderoso acontece. Que perseveramos, que avançamos, que olhamos para o alto, de onde virá o nosso socorro. Em todo tempo não queremos nem olhar para a esquerda, nem para a direita. Que em todo tempo nós olhos estejamos focados em Ti, no Deus poderoso, que tem feito coisas grandiosíssimas para alegrar o nosso coração. Os louvores que serão entoados, já quero apresentar a Ti. Usa o teu filho de maneira tremenda e poderosa, que saia a perfeita adoração. Aleluia, aleluia. A palavra que será ministrada, Pai, oh Espírito Santo de Deus, porque há uma necessidade de ouvirmos a Tua voz. Há uma necessidade, conceda a nós olhos espirituais, ouvidos espirituais. Mais uma vez, não deixa nada e ninguém nos atrapalhar. Algo o Senhor quer fazer, e nós nos apresentamos eles aqui, Senhor. Cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Coloca esse ministério em Tuas mãos. Essa igreja nas Tuas mãos, desde o pequenino até o ancião. Diácono, diaconisa, presbítero, missionária, pastora, pastores. O nosso líder já está nas Tuas mãos, todo já está nas Tuas mãos. Mas hoje com certeza o Senhor usará Ele para falar aos nossos corações. Que seja uma palavra que venha hoje com certeza fazer a diferença nas nossas vidas. Nós já Te agradecemos, colocando tudo em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E as palmas adorem, as palmas glorificam, as palmas exaltam o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus abençoe. Eu já agradeço por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Sérgio, eu vou saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor Jesus com todo o nosso coração. Convido você a mais uma vez aplaudir a Ele. Dê uma bela salva de palmas a Ele, aleluia. Louvemos ao Senhor. Adoremos, adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Adoremos, adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adore, adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai,
Senhor, ao Rei. Nosso Rei, excelso, supremo, digno de louvor. Chama o seu Rei excelso, excelso, supremo, morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. Sim, Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor em nossos novos corações. Morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. A igreja, Hosana! Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações. Pois morreu, Ele morreu por mim e por você, para que tenhamos vida em abundância, e mudou o nosso coração, nos deu a salvação. Levante as suas mãos. Cristo é Ele é a minha vida, o motivo do meu louvor em nossos novos corações. Você crê? Pois morreu a minha morte, pra vivermos sua vida. Aleluia. Nosso Rei Jesus Cristo adentrou em Jerusalém, Ele entrou em cima de um jumentinho, e aquele povo dizia essa palavra: Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei, porque Ele é digno, Ele é o nosso Rei e merece ser adorado. Querido, eu gostaria que você falasse mais uma vez, como se Jesus estivesse entrando aqui nesse lugar. Na realidade, Jesus já está aqui. Antes mesmo de chegarmos na casa do Senhor, Ele já estava aqui nos esperando. Mas adore ao Senhor como se Ele estivesse entrando em sua vida, como se Ele estivesse entrando em seu coração. Porque assim, querido, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Com as suas mãos levantadas, cante pro Senhor. Hosana, cante. Hosana, cante.
Fala, igreja. És tu, única razão. É Ele. Adoraremos ao Senhor. Não há dificuldade, não há luta, não há batalha que possa nos impedir de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? A oportunidade já está sendo dada para você.
mocidade. Aleluia. Glória a Deus. Mocidade Adonai. Posso ouvir a sua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como filho. Sente a presença do Pai ao seu Jesus, estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como filho. Sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, quero estar ao seu redor. Diga vou olhar, diga vou olhar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança mexerá no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus como criança mexerá no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar.
eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Esse é o momento de te encontrar, Senhor. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo passou, e eu não te busquei de todo meu coração, mas hoje estou aqui, porque eu quero olhar teus olhos, porque eu quero abrir meu coração pra ti, dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, Senhor. Doce é o teu amor, doce é o teu prazer em minha vida, Senhor, em meu coração. Doce é o teu amor, doce é o teu querer, doce é ver teus sonhos em me realizar. Doce é ouvir tua voz cada manhã e te adorar. Doce é o teu amor, doce é o teu amor, doce é o teu querer, doce é ver teus sonhos em me realizar. Doce é ouvir tua voz cada manhã e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te Doce é teu amor, doce é teu querer, doce é ver teus sonhos em me realizar. Doce é ouvir tua voz cada manhã e te adorar. Com certeza, nesta noite, Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para os nossos corações. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor. Deus, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome nesta noite. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou para a sua honra e para a sua glória, Pai. Usa-nos, Senhor, nesta noite. Sabemos que aqui está o Teu povo, desejoso de ouvir a Sua voz, de aprender do Teu Espírito, Senhor. Guia este povo para um caminho verdejante, um caminho de bênção, um caminho de milagres. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que o homem não pode fazer, que somente o Senhor pode, Pai. Faça nessa noite em cada vida, ó Deus. Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa o nosso ministério, Senhor. E sejam todas as tuas igrejas que proclamam o teu evangelho. Sustenta-me, Senhor, até a tua vinda. Até a hora em que o Senhor virá para buscar a tua noiva, Senhor. Livra-nos, guarda de todo mal. Que possamos estar com
os nossos pecados, que o nosso coração, que o nosso espírito possa estar totalmente voltado para Ti. Em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Amém? Todos encontraram? Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo 3, depois a igreja vai sentar e nós vamos dar continuidade a essa leitura, que ela é uma história maravilhosa. Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. Quando os filhos desta mulher já eram grandes, expeliram Jefité e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Digam graças a Deus. A igreja vai sentar. E continuando a leitura, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história. Diz assim: depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Tob. E eles disseram: vem, ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes e não me expelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso nos tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se não me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi-se com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre ele. E Jefité falou a todos as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Amém. E essa história é uma história belíssima. É uma história maravilhosa. É a história de Deus. E é interessante porque o Senhor chama este nome não por apelido. O Senhor o chama pelo nome. Diga isso: o meu Deus, Ele me chama pelo meu nome. Amém? O diabo usa outros nomes, ele inventa outros nomes, mas o Senhor
pelo nome. Quem era Jefité? Quem era este homem que o Senhor menciona no livro dele? Quem é este homem que o Senhor também menciona lá no livro dos heróis, que é Hebreus 11? O Senhor cita o nome de Jefité. Querido, se você soubesse o valor que você tem para Deus, e há uma canção que diz isso: nós temos valor para Deus. Você pode dizer isso? Eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor para Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, você tem um grande valor para Deus. Não foi você que escolheu a servir a Deus. Deus escolheu você. E perceba bem que aqui Deus nem escolhe Jefité, mas olha a história. Jefité, ele era filho de uma prostituta. Ele não era filho da mulher de Gileade. Mas diz a Bíblia que Gileade teve um filho. E olha como ele é caracterizado. Aqui diz que ele era valente, que ele era valoroso. Talvez você pergunte: ele era valente? Ele era valoroso? Principalmente valente? E certamente não tinha medo de nada. Não. Ele tinha medo tão quanto nós também temos. Mas ele era aquele valente que não deixava se levar pelo medo, que não deixava o inimigo se tornar maior do que o seu Deus. Mas vejam o que acontece. Segundo até a própria lei hebraica, ele tinha direito na sua casa, porque ele era o primogênito. Sendo o primogênito, ele tinha direito às bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Mas diz a Bíblia que Gileade teve outros filhos, e esses filhos cresceram, e eles se acharam por direito expelir Gileade. Ou seja, expulsou Gileade de casa e disse para Gileade: olha, aqui você não tem herança, aqui você não tem direito nenhum. Imagine a humilhação que ele passou dentro do seu lar. Além de não ser filho da mesma mãe, era do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. Ele passou humilhações. E como se isso não bastasse, agora ele é expulso da sua própria casa. E diz a Bíblia que então ele sai de sua casa e uns homens levianos o acompanham. E perceba bem, igreja, pesquisando a história, uma coisa eu notei: que seu pai Gileade não fez nada por ele, não intercedeu por ele, não foi a favor de Gileade. Quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente muitas das vezes fica se perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tem que ser assim? E eu digo para você nesta noite: confia no Senhor. Eu não sei o que te aconteceu no passado, eu não sei por quais frustrações você já passou, eu não sei quais foram as suas decepções, seja com seu pai, seja com a sua mãe. De repente, no momento em que você mais precisou, você não teve o seu pai presente. De repente, no momento em que você mais precisou, você não teve a sua mãe presente. Lhe faltou aquela pessoa. Quantos de nós já não passamos por isso? A pessoa em que nós achávamos que ia termos segurança, que ia brigar pela gente, que ia lutar pela gente, nos abandonou.
filhos, porque ele era filho de uma outra mulher. Mas perceba bem, o nome de Jefité já estava gravado no coração de Deus. Querido, seu nome já está gravado no coração de Deus. Você está no coração do Senhor. Já parou para pensar nisso? E digo mais, o Senhor diz que Ele gravou o seu nome na palma da sua mão, para Ele não se esquecer de você. Os irmãos o abandonaram, os irmãos o rejeitaram, seu pai não fez nada por ele, mas ele prosseguiu a sua vida. E mais, poderia ter se tornado um marginal, poderia ter se tornado um homem revoltado. Mas sabe o que ele foi fazer, igreja? Ele foi crescer. Ele se tornou um grande guerreiro, um homem de guerra. E a Bíblia diz que vieram os moabitas contra Israel, e não tinha um que lutasse contra os amonitas. Os amonitas vieram para tomar a herança que Deus havia dado aos filhos de Deus. Terras essas, se recordarmos as histórias no passado, vamos ver que eles lutaram por essas terras. E o Senhor chega até a dizer para o Jefté diz para os amonitas: quem nos deu esta terra foi o Senhor. Se os seus deuses tivessem dado essas terras, vocês não iam possuir? Que coragem de Jefté! Como é bom saber o que você é e o que você tem. Querido, se você tem filhos, não duvide, são os seus filhos. Quem te deu foi Deus. Se você tem uma esposa, não duvide, quem te deu foi Deus. Se você tem um marido, quem te deu foi Deus. Se você tem uma família, quem te deu foi Deus. Amém? Amém. Lute por ela, guerreia por ela. E então os anciões decidem ir atrás de Jefté. Eles se reuniram e foram atrás daquele que eles haviam expulsado. E Jefté diz: ué, vocês vieram a mim, mas vocês não me expulsaram? Vocês não me humilharam? Sim, Jefté, mas nós escolhemos você. Perceba bem, não foi Deus quem escolheu Jefté para essa guerra. Quem escolheu foi os homens. E Deus se agradou disso. Amém? Amém. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Esaú para reinar sobre Israel. Deus escolheu tantos outros. Mas aqui quem escolhe para guerrear por Israel são os anciões, os homens. E Deus assina embaixo. Porque Jefté, ele era um homem valente, ele era um homem corajoso. Ele treinou, ele não perdeu o seu tempo murmurando, reclamando. Querido, não percam o seu tempo reclamando, murmurando. Se tem alguém perseguindo você, se tem alguém tacando pedra em você, usa essas pedras para você se edificar. Cresça, porque Deus pode preparar uma mesa farta para você perante os seus inimigos. Deus pode envergonhar aqueles que tentam te envergonhar. E tudo que Deus quer, meu amado, é fazer exatamente isso. Vamos ler lá, eu convido a você. Eu faço até questão que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Deus é maravilhoso. Diga: Deus é maravilhoso.
Amém? Diz assim, 1 Coríntios, nós vamos estar lendo a partir do versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Amém? Todos encontraram? Amém. Olha o que diz a palavra. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, observai a vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, senão a carne, nem muitos poderosos, senão, ou melhor, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas deste mundo, ou seja, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus, Ele faz exatamente assim. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, por que revelaste essas coisas grandes a nós e não os sábios? E Jesus dá glória a Deus. E Ele diz: eu vim revelar coisas grandes aos pequeninos, para que eles se tornem grandes perante o Senhor. Querido, na verdade Deus veio exatamente para fazer isso, para confundir aqueles que são, porque aqueles que estão na carne perecerão. As coisas deste mundo um dia terão fim, mas as coisas do Senhor, elas serão eternas. E se você busca as coisas do Senhor, elas serão eternas. E aqui em Coríntios diz isso, que isso é loucura na cabeça dos homens. Os homens não entendem isso. Você entende? Você entende porque você é espiritual. Deus veio e escolheu as coisas desprezíveis, aquela que ninguém dá nada por ela. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não despreze o homem. Nós temos aprendido isso com Deus e temos meditado nisso. Às vezes estamos desprezando o irmão que está ao nosso lado. Estamos desprezando aquele que está lá na rua, abandonado. Querido, Deus ama o homem. Deus escolheu o homem para cuidar, para proteger. Deus, Ele ama o homem. E ama tanto que Ele nos deu Jesus. Às vezes temos essa cabeça fechada, essa mente fechada e achamos que Jesus é somente para a igreja. Não, Jesus é para todos. Jesus ama a todos, principalmente aqueles que são desprezados. Jefité era um homem desprezado. A sua própria família não valorizava. A sua própria família o desprezou. Não quis saber de Jefité, porque ele era filho de uma outra mulher. Nós fazemos acepções, mas Deus não faz. E é assim que Deus trabalha. Querido, Deus não olha a aparência. Quando Deus foi escolher Davi, Deus não olhou para a aparência. Para onde Deus olhou? Para o coração de Davi. Quando Deus escolheu Gideão,
escolheu Gideão porque ele era o mais nobre, porque ele era o mais rico, nada disso. E ele mesmo diz: Senhor, eu sou o menor da minha família, eu não tenho nada. Mas Deus olhou para Gideão e escolheu Gideão. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos escolhido. Quem sabe você era esse desprezado. Quem sabe você era esse que ninguém dava nada. Quantas humilhações de repente você já passou. Quem sabe a sua própria família, o seu amigo, o seu patrão. Mas, querido, não deixa com que isso te abate. Não deixa que isso destrua você. Deus sabe o que faz. Diga isso: Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. Querido, Deus tem o melhor para nós. De repente você está vivendo uma situação tão difícil que você deve estar pensando: poxa, agora é o meu fim, agora não tem mais jeito. Jefité não pensou assim. Ele foi e viveu a vida dele. Ele cresceu, se tornou um homem de guerra. E ele disse para os anciões: olha, eu vou. Inteligente também, né? Olha, eu vou, mas vocês me colocarão por cabeça. Eu serei o general desse exército. E ele: sim, nós te colocaremos por cabeça. Você será o cabeça desse exército. Você será o general. Imagine. Então ele volta. E aqui diz: assim Jefité foi-se com os anciões de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e príncipe sobre ele. Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Mas Jefité, igreja, ele era um homem de Deus. Ele não queria ver derramamento de sangue. Então ele envia mensageiros até os inimigos e disse: olha, haja paz entre nós. Por que guerrearmos? Essa terra é nossa, quem nos deu foi o Senhor. Acaso se os seus deuses desapossassem a outros e entregassem a terra para vocês, vocês não herdariam? Não tomariam a terra para si? Que haja paz entre nós. Mas o inimigo, querido, não quer paz. Diga isso: o inimigo não quer paz. A paz não está neles. Amém? A paz estava em Gideão, mas a paz não estava neles. Eles queriam guerra, eles queriam ver sangue. E a Bíblia diz que Jefité orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. E diz aqui no versículo 21: o Senhor Deus de Israel entregou Seom com todo o seu povo nas mãos de Israel. Então aqui ele relembra o que Deus outrora havia feito por eles. E eis os feriu. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomou todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus diante do seu povo de Israel. E tu o possuirias? Não possuirias tu aquele que Camões, o teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar para nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Amoabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com
com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque não recuperais naquele tempo. Olha quanto tempo havia se passado essa história. Por que eles não lutaram antes? É isso que ele está questionando. Por que vocês não lutaram antes? Deixou passar 300 anos para requerer aquilo que na verdade nem é mais de vocês. Como é bom nós conhecermos os nossos direitos. Nós temos direito perante o Senhor. O Senhor nos dá direitos. Jefité, ele era um homem que conhecia as leis de Deus, que conhecia os seus direitos. E ele diz, no versículo 27, tampouco pequei contra ti, porém procedeste mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Olha que homem inteligente. Diga, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Querido, eles não quiseram paz. Vocês querem guerra? Então agora eu coloco na mão do Senhor. O Senhor é o juiz. É Ele quem pelejará por Israel. É o Senhor quem vai decidir entre mim e ti, entre Israel e Amon. Quem peleja por nós é o Senhor. Ele fez a parte dele. Ele foi lá, ele enviou mensageiros, ele conversou, ele deu tempo. Mas o inimigo não queria isso, o inimigo queria a guerra. Então Jefité se coloca como um guerreiro. E ele diz, olha, agora está nas mãos do Senhor. Mas ele ora a Deus. É lindo isso aqui, porque diz assim o versículo 28, porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse, olha a oração de Jefité. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que sair da porta da minha casa, me saíram no encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Oferecerei em holocausto. Mas olha como ele ora a Deus. Senhor, se totalmente entregar os inimigos nas minhas mãos. Deus pode fazer isso. Deus pode hoje exterminar por total os seus inimigos. Pode. Você crê? Gileade orou. E ele fez um pedido a Deus. E ele diz, Senhor, por total, que totalmente o Senhor entregue os inimigos em minhas mãos. Deus é um Deus de guerra. O nosso Deus é um Deus valente. Aqui o inimigo desafiou. Ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor. Ele não foi para a peleja sozinho. E ele faz um voto a Deus. Olha o voto que ele faz ao Senhor. Ele diz, Senhor, quando eu voltar, aquilo que lhe sair ao meu encontro, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. Quem já leu essa história? Quem conhece essa história? E ele foi para a batalha. Ele foi guerrear contra os amonitas. E a Bíblia diz que Deus deu vitória
Jefité. Deus deu paz a Israel. E eu creio que nesta noite, Deus também quer ouvir a nossa oração. Querido, Deus quer exterminar por total o seu inimigo. Seja as doenças, seja as maldições, seja espírito de contenda, espírito de confusão. Quem sabe você tem um inimigo que tem te afrontado, que tem dito coisas terríveis, que tem te humilhado. Hoje Deus pode dar um basta nisso. E na verdade Deus quer dar um basta nisso. Glória a Deus. Deus pode fazer uma obra por total. Deus deseja fazer uma obra completa em nossa vida. Eu tinha um problema, o amava. Essa filha o abraçava, o beijava, dava amor, dava carinho para esse pai. E olha o que acontece no versículo 35. E aconteceu o quê? Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, minha filha, muito me abalaste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a boca ao Senhor e não poderei voltar atrás. Igreja, quando eu leio isso aqui, eu fico me perguntando: meu Pai, será que nós temos sido assim? Deus já fez tantas maravilhas na nossa vida. Deus já nos abençoou tanto. E na hora que Deus vai provar a sua fidelidade, para ver se realmente nós somos fiéis a Deus, Ele prova a sua fidelidade. Mas na hora que nós vamos provar, será que nós temos conseguido isso? Jefité abre a sua boca e disse para Deus: Senhor, aquilo que vier ao meu encontro, eu vou oferecer para o Senhor. Eu creio, igreja, que na cabeça dele passou muitas coisas. Aí vai vir no meu encontro, de repente um cavalo, sei lá, um boi. Vai vir uma cabra. Ou de repente ele tinha um animal que ele amava. Mas ele creu, ele orou ao Senhor e desejou agradar ao Senhor, que ele diz: aquilo que vier ao meu encontro após a guerra, eu oferecerei ao Senhor. E quem é que sai ao encontro? A sua única filha. E agora? Muitos podem estar se perguntando: mas Jefité sacrificou a sua filha para Deus? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Mas se nós lermos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jefité. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Nós sabemos que outrora Deus recebia sacrifícios. E era uma forma de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Quando recebia uma vitória, sacrificavam para o Senhor. Mas não foi um animal que saiu ao encontro de Jefité. Quem sai ao encontro de Jefité é sua única filha. Então no 36 diz: e ela respondeu: meu pai, abri a tua boca ao Senhor, fazei de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: fazei-me isto, deixa-me ir por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. Respondeu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes.
Jefité conhecia a lei de Deus. E ele sabia que Deus jamais se agradaria de sacrifícios humanos. Existiam deuses que sacrificavam crianças, que sacrificavam homens para os seus deuses. Mas o nosso Deus nunca aceitou tal sacrifício. Igreja, Deus jamais vai requerer isso do homem. Nós vemos aí em espiritismo, em macumba, homens sacrificando crianças para os seus deuses. Isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Deus jamais ia requerer isso. Ah, pastora, mas Deus pediu a Abraão a Isaac. Sim, mas ali Deus estava provando a fé de Abraão, para ver se realmente ele confiava em Deus. E no momento em que ele prepara o seu filho para ser imolado por Deus, para Deus, Deus enviou um cordeiro e Abraão sacrificou o seu filho. E aqui diz que este pai rasga as suas vestes, porque claro, doeu em seu coração como pai. Aqui o sacrifício seria que ela não ia se casar, ela não ia poder ter filhos, ela ia ser consagrada para Deus. Doeu, porque era importante para ele como homem, para que desse continuidade à sua genealogia. Só, meu amado, que Deus tem algo muito melhor para nós. Aleluia. Deus tinha algo muito melhor para Jefité. Aqui ficou registrada a história de um homem que foi desprezado, que ninguém deu nada por ele, e Deus o torna um grande herói. A história de um vencedor, a história de um homem que foi para a batalha e voltou um guerreiro. Todos honravam a Jefité, todos olhavam para Jefité e agora o respeitavam. Por quê? Porque Deus foi com Jefité, porque Deus muda a história de Jefité. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Aleluia. Deus quer mudar a nossa história. Não desanime, não perca a esperança. Quem sabe você tem vivido momentos semelhantes, ou de repente até um momento como esse, mas não esmoreça a sua fé. Não se entregue, lute, cresça. Deixa Deus operar na sua vida de tal maneira que Ele venha fazer como Ele fez na vida deste homem. Ele muda a história deste homem. E aqui diz que Deus dá a vitória para ele. E ele se tornou um grande vencedor em Israel. E todos de Gileade olhavam para ele e viam Deus naquele homem. Ouviram a respeito de Gileade. Querido, vão ouvir a respeito de você. Eu passei por uma luta esse ano. Não vou contar ainda essa noite, porque eu creio que Deus vai completar. Mas eu passei por uma luta tão grande que não é fácil passar por lutas, não é fácil, mas nós temos promessas sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós não morreremos sem ver as bênçãos de Deus se cumprindo na nossa vida. E eu recebi a bênção que tanto eu esperei. E hoje eu entendo que não era o momento. Deus falou, filha, ainda não é o momento. Eu tenho bênçãos maiores. E Deus já está providenciando essas bênçãos maiores. Meu amado, quem sabe você está fora do seu lugar, aonde você pensou que neste lugar você estaria seguro. Imagine a cabeça de Jefité, como não ficou durante todos esses anos. No coração dele, ele pensou que a casa dos seus pais seria um lugar
de proteção, um lugar de segurança. Mas Deus estava com ele, mesmo ele estando fora da sua família, mesmo ele estando fora da sua sociedade, mesmo ele estando fora da sua pátria, porque ele teve que fugir, ele teve que largar tudo. Mas Deus estava com Jefité. Entenda nessa noite, Deus está com você. Amém? Deus não chamou você para estar sempre por baixo. Deus não chamou você para que você continuasse a ser cauda. Às vezes, querido, é necessário acontecer reboliços na nossa vida para que o plano de Deus venha se fazer na nossa vida. Para que o plano de Deus venha acontecer na nossa vida. Contar a história de Jefité agora é muito fácil. Mas viver a história de Jefité, só ele sabe o que ele passou. Só ele sabe o que ele vivenciou. Mas está aqui o final da história dele. Se tornou cabeça. Se tornou príncipe em Gileade. Querido, Deus está chamando você para as grandes vitórias, para as grandes bênçãos. E assim como Ele fez na vida de Gileade, na vida de Esther, na vida de Débora, na vida de tantos outros, Deus também vai fazer na sua. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Enquanto a vida, há esperança. Glória a Deus. Você tem sonhos. Certamente você tem desejos. Você tem projetos para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Coloque eles na mão do Senhor. Pastor, e os meus inimigos? Coloque eles também na mão do Senhor. Jefité disse isso. Agora, o Senhor é o nosso juiz.